antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora vamos para o episódio de hoje do Consultório Aberto. E hoje eu abro a porta do consultório aqui para uma linda mulher que me chamou a atenção a primeira vez. Eu a vi no Instagram, um evento que você tinha feito para mulheres. Pensei até que você estava trabalhando com desenvolvimento pessoal. Eu falei, gente, quem que é essa linda de amarelo, uma roupa tão bonita e tudo muito bem feito, com muita educação. E tinha um colaborador meu na época fixo que estava prestando serviço, um designer que a gente ama, né? O cara é sensacional, o Jonas. E acabou que eu me aproximei e vi, achei o rosto assim incrível, desde muito cedo. Você gosta de muita excelência, né? E aí o tempo foi passando. Hoje, né, a nossa comunhão da fé, né, é a mesma, estamos na mesma casa de fé, que eu fico super feliz, tivemos aproximações e um dia, não sei se você se lembra disso, até porque você está ali com tanto movimento, você orou por mim, a gente se encontrou, eu acho que foi no Modeladas, foi lindo e falamos de propósitos. E aí, com essa oportunidade agora do programa Consultório Aberto, de mostrar profissionais responsáveis, profissionais que realmente se importam, vocês vão ter a oportunidade de conhecer a Bruna Murielli, não é isso? Murielli. E eu vi um pouco mais sobre o trabalho dela e ter a oportunidade de escolha, agora a conhecendo sem precisar ir lá. O consultório da Bruna veio para cá. Bem-vinda ao Consultório Aberto. Muito obrigada, Carol, pela oportunidade. Sejam bem-vindas e bem-vindos, né? É incrível trazer um pouco da nossa vivência, daquilo que nós experimentamos dentro do consultório e através de um assunto que eu particularmente sou apaixonada. Já estou aí há 11 anos falando sobre estética. Muito obrigada pela oportunidade. Por que a escolha da biomedicina como carreira? Na verdade, curioso, eu não escolhi biomedicina para a estética. Eu escolhi a biomedicina para ser perita criminal da Polícia Federal. Essa foi a minha escolha. E logo no primeiro semestre, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na área da estética. E já estamos completando 12 anos desde esse acaso, que é o de repente de Deus, né? Eu tinha uma visão, mas o Senhor já tinha uma visão ainda mais ampla acerca do meu futuro. Então, eu não escolhi estética. A estética me escolheu. Parece clichê, mas foi o que aconteceu com a minha carreira. Que bom! Eu vou aproveitar a questão da perícia, porque você não concluiu o objetivo inicial, mas agora você voltou os estudos para a questão da perícia. Explica um pouco isso para a gente. Pois bem, conforme o mercado da estética expande, né, os erros também. E eu vivencio muito isso dentro do consultório. Eu não atendo apenas clientes que querem realizar os seus procedimentos estéticos, mas clientes que querem reverter alguns procedimentos que foram realizados de forma inadequada. E diante disso, eu estava em uma palestra onde começou o assunto sobre a perícia judicial na parte da estética. Onde hoje o juiz, né, ele conta com um perito que é especializado naquela área, no meu caso na área da estética, para laudar, para ajudar em processos. Então nós podemos atuar tanto conjunto com a justiça, no caso do juiz, como assistente técnico também por partes, né, tanto do réu quanto do autor. E aí nós temos hoje esse ambiente que os profissionais estão crescendo, né, o mercado está crescendo, mas infelizmente nós temos muitos erros e com isso os pacientes precisam, na maioria das vezes, entrar, né, precisando ali de uma ajuda judicial. E aí o perito ele vem exatamente para contribuir com o juiz,
nessa parte técnica, porque o juiz ele conhece de justiça, conhece de leis, mas ele não conhece, né, daquela parte que nós, como profissionais, conhecemos, então eles buscam o nosso auxílio. E o engraçado que nessa palestra eu ouvi, né, aquela voz assim que nós sabemos que alguns chamam de intuição, mas que nós chamamos de Espírito Santo. Aonde o Senhor falou comigo, quem sabe não foi para um tempo como esse que eu te preparei. 12 anos. O seu objetivo inicial era a perícia criminal, mas na verdade pode ser uma outra área que na verdade você já vem, como se diz, se preparando, sim, e talvez não para avaliar crimes, mas para ser uma mediadora entre esse profissional, entre essa paciente, porque a gente entende que os erros eles vão aumentar à medida que mais procedimentos vão sendo realizados. Sim. E não é só ir lá para apontar o erro. Tem pacientes que não cumprem com o protocolo que é pré-estabelecido para que você faça previamente algum tipo de procedimento ou não toma o pós-operatório da maneira como tem que ser. Então, acredito que o consultório aberto ele tem essa função. Vão passar por aqui profissionais da área da saúde que já tiveram erros médicos. Muito provavelmente deve ter acontecido com você, claro. Até porque o médico que não tem erro, ele não opera. A biomédica que não tem e que nunca aconteceu é porque ela não está fazendo nada. Mas de que tipo de erro, baseado em quê, né? É muito legal isso, talvez, e só com experiência. E, na verdade, também, o mais difícil não é fazer, é saber consertar. Corrigir. É corrigir, é reverter. Então, assim, eu já peguei erros de várias classes, né? Porque a estética não é sobre uma classe, mas eu já encontrei erros que aí já vai para um lado de ética, né? Onde o profissional mentiu para o paciente. Aí nós temos também o paciente que mente para o profissional. Sim. E o perito judicial, ele é neutro. A missão dele é a verdade. Não importa se ela vem do paciente ou se ela vem do profissional. O que importa é quem está falando a verdade. E nós temos como papel descobrir. Exatamente. E que Deus te mantenha imparcial. Amém. Falando ainda dessa trajetória, eu acredito que curricular, de formações ao longo desses 11 anos, né, que desafios, o quanto você tem buscado mais formações, conta pra gente. Eu comecei muito jovem, né? Eu comecei a faculdade com 17 anos e o meu estágio com 18 anos. Hoje eu tenho 30 anos. E eu acredito que um dos maiores desafios que eu encontrei até se posicionar realmente no mercado como profissional e diante dos meus pacientes foi em relação à pouca idade. E não só a pouca idade, mas a aparência. Porque o paciente, ele precisa se conectar, mas ele precisa confiar. O paciente ele não entrega a face para um profissional que ele não confia. Então, eu acredito que essa foi uma das minhas maiores dificuldades, de realmente me posicionar, trazer realmente esse conhecimento, porque o meu paciente ele precisa entender que eu sei o que eu estou fazendo, porque eu busquei conhecimento para isso. E da minha parte, buscar realmente esse estudo. Eu digo que eu tive que estudar mais do que muitos profissionais, por causa dessa questão da minha face, de ser muito menina ainda, né, de parecer muito jovem. E os procedimentos também ajudam. E fica ótimo, assim, e esse é o objetivo. E a mulher pequenininha também, né, tem todo esse diferencial. E a qualificação, não necessariamente, principalmente hoje em dia, com essa expectativa de vida e com todos esses procedimentos, não vai ser o cabelo branco que vai mostrar o seu nível, né, de qualificação. E isso já passou hoje, até porque eu acho que as roupas, tudo isso, né, os 30 anos já facilitam, já está ok as pessoas terem estudado, se formado, mas de formação até hoje, de prática, quantos anos? 7 anos de harmonização facial e faço agora 12 anos de estética, porque eu comecei com procedimentos que eu não precisava da graduação. Então eu fui massoterapeuta, né? Atendi fazendo massagem, manuseei alguns aparelhos, limpeza de pele, como estagiária também, né, no início. Então, de harmonização facial são 7 anos. Que legal, parabéns, vamos lá. E como é que você define hoje já a naturalidade? Você fala muito dela nos seus procedimentos.
Eu sempre digo que nós temos 4 pilares para conversarmos sobre a estética, né? Que é a parte da identidade, o padrão, a personalização e a harmonização facial. O padrão é aquilo que nós visualizamos em relação a que está sendo feito no mercado. Tá todo mundo parecendo todo mundo. É a famosa receita de bolo. Isso não é estética, isso não é harmonização facial. Até porque a harmonização é equilíbrio. Então, tirar a identidade, tirar a essência e se tornar como o outro não me torna individual. Porque a individualidade é ser único, eu e você. Nós somos filhas, mas nós somos diferentes. Então, a harmonização facial na questão da naturalidade é sobre a personalização. É quando eu não faço aquilo que a sociedade me dita como belo, que é o que acontece no padrão. A sociedade, ela dita que uma harmonização bonita é um queixo projetado, um nariz empinado, um lábio extremamente volumoso, uma mandíbula marcada, uma sobrancelha arqueada, mas eu gosto disso, combina comigo. Então, a naturalidade vai além da nossa anatomia, vai além daquilo que os meus olhos enxergam. Eu preciso entender a sua essência, eu preciso entender o que você gosta, eu preciso entender o seu estilo de vida, eu preciso entender o seu momento financeiro também. Eu preciso entender qual a imagem que você quer transmitir. Então, a harmonização, naturalidade, vai além de apenas procedimentos estéticos em receita de bolo. Isso é naturalidade, é manter, é preservar, é gerenciar aquilo de belo que o nosso Deus já fez. E existe um protocolo da Bruna, porque conseguir chegar nessa essência, tem uma consulta antes, como é que funciona? Você ouve, você tem alguma técnica específica de medir ou pede uma amostragem para esse cliente para que você consiga essa especificidade, essa assertividade? Na clínica, nós chamamos de consulta personalizada, né? Nós separamos ali em média de 1h30, 2 horas para conversar, para ouvir realmente o nosso paciente. E às vezes os pacientes, eles não compreendem isso, porque eles querem o preço pelo WhatsApp. E a consulta, ela é imprescindível, ela é fundamental, porque eu não posso montar um planejamento personalizado se eu não conheço a sua história. Eu não posso ter medidas, né, um cálculo, se eu estou fazendo algo que é personalizado. Então, assim, nós precisamos sim avaliar, olhar, conversar, ouvir, tirar fotos, entender qual é a sua motivação. Eu costumo dizer isso para alunos, até mesmo para pacientes. O porquê você quer fazer o procedimento, ele é mais importante do que fazer o próprio procedimento. A estética, ela não é uma vilã, mas o porquê fazemos e como fazemos que dita para onde estamos indo. E exatamente o que você não vai conseguir entregar, que vai frustrar, mas não é você que não consegue, é o que ninguém consegue se a motivação estiver errada. É porque muitas vezes nós queremos buscar algo naquilo que não vai nos preencher. Nós queremos buscar uma aceitação. Eu passei por esse processo. Eu não sei se você me conheceu nessa fase, mas eu tive uma fase bem complicada de excessos de preenchimento, onde a minha busca estava equivocada. E eu digo, eu fui tanto a vilã quanto a vítima, porque eu fiz isso comigo mesma. Mas por quê? Porque a minha motivação estava errada. Então hoje o paciente, ele precisa estar saudável emocionalmente, mentalmente, para fazer um procedimento estético. Não é só sobre uma face, não é só sobre estética, é algo que vai além disso. Eu falo que não tem autoestima que você consiga elevar se na base não existe amor próprio. Porque a sua autoestima durante a vida, por muitas vezes, ela vai subir, vai cair, você tem uma queda financeira, você tem um problema de relacionamento, um relacionamento que termina, mas se não houver amor próprio, não vai ter preenchedor, cirurgia plástica, enquanto você não se conhecer de verdade, não entender, e a espiritualidade e terapia, autoconhecimento é base para isso tudo, né? E um profissional responsável, ele tem que ouvir, ele tem que entender, ele tem que perguntar, porque é numa dessas que alguém, e é isso que o consultório aberto faz, é numa dessas que um profissional que não tem, eu não digo que ele tem ou que ele não tem, mas aqui eu quero profissionais que sejam responsáveis com o ser humano, porque ali
tem um ser humano, aí tem um ser humano cheio de expectativas e que muitas vezes acredita que aquela mudança vai fazer alguém voltar. E não vai. Pelo contrário, faz com que você se perca no meio do caminho. Maravilha, bonita. A gente fica olhando, você é tão bonita que você fica parada assim. E natural, porque eu passei pelo processo de reversão. Eu me lembro. Eu tirei. E foi Deus. Eu cheguei a um ponto de acordar e não me reconhecer no espelho. Uau, Bru. E Deus falou comigo, tira, você se perdeu no meio do caminho. E só volta quando eu autorizar. E eu me recordo que na época eu falei com Deus, eu falei, Senhor, mas eu sou especialista em lábios. Como é que eu vou Como ficar? que eu vou vender lábios sem ter lábios? Ele falou assim, você nunca necessitou de um lábio para vender. Quem coloca suas pacientes na sua marca sou eu. Você vai ficar sem, porque você precisa aprender que não é sobre procedimentos. Porque como que você quer ensinar para outras mulheres, tratar outras mulheres, se você não tem uma autoridade para passar por isso? Doeu, mas passei. Hoje eu tenho um temor gigantesco. Hoje, de procedimentos em você, o que é que você quer pra gente começar a falar ali? Que idade eu começo? Qual é a diferença dessa questão do que eu consigo resolver com a harmonização e o que eu não resolvo? Qual a idade ideal ali para chegar sobre o protocolo, eu entendi. E aí, nesse segundo ponto, porque você começou lá atrás, muito provavelmente igual a maioria, com Botox, Isso. E aí aquilo vai evoluindo, traz essa a sua percepção, porque enquanto profissionais somos únicos também, né? Sim. A sua perspectiva. Eu gosto muito da perspectiva de que não é apenas a idade, mas a necessidade e o seu olhar, o que te incomoda. Eu, por exemplo, comecei na questão da prevenção com toxina botulínica ali nos meus 24, 25 anos. Logo a seguir, fui para alguns preenchimentos, queixinho, uma mandíbula um pouco mais marcada, um lábio. E aí cheguei na parte dos preenchimentos mais, por exemplo, olheira, têmpora, já a parte de sustentação, até chegar em bioestimuladores de colágeno. Hoje eu amo e falo bastante sobre a questão dos bioestimuladores de colágeno ali a partir dos seus 28, 30 anos. Por quê? Às vezes a pessoa espera tudo cair. Sim. Para prevenir. Não gerencia, né? Ela não gerencia. Então, é aquela famosa frase clichê, que prevenir é melhor do que remediar. Então, por exemplo, olha para você ver como é personalizado. Eu tenho um paciente de 18 anos, que o nariz incomoda, e que a mãe não quer submeter a uma cirurgia plástica. Pode fazer uma rinomodelação. Eu tenho um paciente de 18, 19 anos, que não tem arco de cupido definido, mas quer fazer uma escultura labial, os pais estão de acordo, também não tem problema. A grande questão é pesar a mão quando não podemos pesar, ou simplesmente deixar o tempo passar e pensar lá na frente, eu vejo o que eu faço. Então, eu recomendo, a partir dos 25, 27, 28 anos, você pelo menos se submeter a uma consulta. Para perguntar, está com dúvida, talvez não seja o momento de começar o procedimento, mas já seja o momento para você se alertar, para você buscar conhecimento. E para se planejar também, porque é contínuo, né? Começa ali e aí, quanto mais você consegue ir, não só prevenindo, mas fazendo o que é certo na época certa, isso é igual manutenção de carro. Faz as primeiras que vai dar vai economizar lá no final, né? Porque Sim. suspender tudo, chegar, né, a um ponto, é o que eu falo, a gente tem que estar bela hoje, com consciência, curada do que precisa. E não só financeiramente, né? Porque você reverter um processo de envelhecimento já avançado é totalmente diferente de uma paciente que vai fazendo as suas manutenções. Por exemplo, eu trato hoje a minha avó, a minha mãe, e eu faço o tratamento. Então, eu vejo 3 gerações. Então, eu já começo a olhar para minha mãe e pensar o que eu preciso fazer de acordo com os sinais que eu já vejo nela para prevenir. Porque a minha mãe começou a partir dos seus 38, 39, 40 anos. A minha avó já começou depois dos seus 55, 60 anos. Eu comecei com 25, 28. Então, a questão da idade, ela é muito particular de cada paciente. Entende? E também as suas indicações, aquilo que realmente necessita. Teve uma época, eu acho que inclusive você dava aula sobre essa questão de preenchimento labial e é algo muito
Você é muito conhecida pelos lábios, mas hoje o seu trabalho, a sua atuação, o que você mais faz, pelo que mais você é procurada? Hoje eu ainda realizo muito preenchimento labial, realmente é disparado, porque foi uma área que eu me encontrei e eu tenho um motivo para isso. Eu fui extremamente frustrada em um preenchimento labial que eu fiz com um outro profissional em mim e fiquei extremamente traumatizada e falei, não aceito mais. Eu vou aprender, eu serei tão boa ao ponto de fazer em mim e trazer essa naturalidade e que eu possa fazer pelo outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Mas hoje eu realizo bioestimuladores de colágeno, mais ainda do que preenchedores faciais, fios de PDO, que é aquele lifting com fios absorvíveis para trazer sustentação, rinomodelação. Realmente hoje são esses procedimentos, toxina botulínica, tanto na parte full face, platisma, esses procedimentos que eu gosto bastante de realizar dentro do consultório. Bruna, conta pra gente, para que as pessoas tenham essa clareza, né? O que o biomédico faz, né? Que procedimentos ele estudou, se especializou, porque a gente sabe que tem uma guerra e aí a internet fala tanto e não tem um profissional que tem a oportunidade de se posicionar, né? E acaba ouvindo, se empreiando aí pelo ouvido de outros profissionais. Então, faça jus a esse lugar e nos traga aí essa informação, por favor. Pois bem, tanto biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, cirurgião dentista, nós podemos sim realizar estes procedimentos como toxina botulínica, preenchimento, fios de PDO. No caso do cirurgião dentista, ele pode realizar fios definitivos. No caso, na minha classe, por exemplo, biomédico, eu não posso fazer fios definitivos. Eu só posso fazer fios que serão ali absorvidos pelo organismo. Qual é a briga? Nós estamos crescendo como classe e como profissionais da área da saúde. A questão nunca foi sobre uma classe, nunca foi sobre uma graduação. Sempre foi sobre profissionais que buscam realmente ali os procedimentos de forma correta e a saúde do nosso paciente. Nós podemos realizar todos esses procedimentos, os nossos conselhos nos regulamentam a isso, porém, ainda se fala muito que somente médicos que podem realizar. E, na verdade, nós sabemos que hoje, se você entrar ali na internet e procurar em fontes seguras, como, por exemplo, os próprios conselhos, nós temos regulamentação. Agora, o que nós não podemos sair da nossa área de atuação. Biomédico não opera. Cirurgião dentista tem a sua limitação, cabeça, pescoço. A questão é que eu coloco nós porque eu gosto de incluir, nunca sobre um apontamento, nunca sobre um julgamento, mas nós precisamos saber o nosso lugar, como profissionais médicos e como profissionais biomédicos, porque não existe esse termo não médico. Não médico não é uma classe, e nós precisamos ser respeitados de acordo com a nossa graduação. Porque é como se nós não tivéssemos uma classe. Ah, são não médicos. Não, nós somos biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, cirurgiões dentistas. Nós estudamos. E digo mais, muitos estudaram até mais por uma tentativa de aprovação. Então, assim, não é um certificado na parede que nos qualifica como bons profissionais. Não é 5, 6, 10 ou 15 anos ali em uma graduação que nos torna bons profissionais ou não. E eu, assim, realmente faço esse apelo, né, pela nossa classe e pelos outros profissionais para que nós sejamos respeitados e para que nós sejamos ouvidos, não por aquilo que a mídia diz ou por causa de um erro de um profissional. Todos nós erramos. Todos cometem erros. Se nós fôssemos parar para refletir, todos erram. Sim. Entende? Então, assim, nós somos regulamentados para fazer todos esses procedimentos. Agora, nós também temos as nossas limitações. E nós precisamos respeitar isso. Sim, até porque existe médico ortopedista, existe médico dermatologista, ginecologista. E quando é que eu tenho que procurar um biomédico? E logo na sequência eu quero que você me responda também. Como você escolheria um profissional? Porque hoje a gente tem a internet, tem que se usar isso de forma... Você, enquanto biomédica, na escolha de um profissional, quais seriam os critérios e as formas? Como você encontraria esse profissional? Eu acredito que o primeiro ponto que eu olharia
nessa questão da estética seria o que ele faz no próprio rosto. Eu, por exemplo, tenho essa filosofia de vida comigo. Eu não faço no outro aquilo que eu não faria em mim. Claro que nós podemos pedir indicação, nós podemos, por exemplo, buscar os números de registro. Não é problema você perguntar pelo WhatsApp ou na própria consulta os certificados, os resultados, quais cursos. Nós não temos problema nenhum dentro de consultório de sermos questionados. E é por isso que nós precisamos de uma consulta. Eu acredito que a melhor forma é uma conversa. Nós somos seres humanos, nós precisamos de conexões. E nada melhor do que uma conversa. Quantas vezes nós vamos, por exemplo, eu fiz cirurgia plástica e eu me conectei na conversa, na consulta. Então, assim, a consulta, ela é um ponto imprescindível para a escolha. Para você ouvir, para você conversar, para você perguntar. Por exemplo, estou em dúvida, você pode me passar um contato de um paciente que fez um procedimento com você para que eu possa ouvir? Eu gosto muito de postar feedback, nós pedimos feedback dos pacientes. Você olha ali nas redes sociais, os comentários, né? Nós temos o Google também, que as pessoas sempre estão ali comentando como foi a experiência. Então, assim, hoje nós temos um leque de opções, mas nós também precisamos tomar cuidado, porque nem tudo aquilo que reluz é ouro. E na bio aqui do Instagram, você pode escrever o que você quiser. Até porque há uma tendência em parecer desrespeitoso perguntar o currículo do profissional que eu vou entregar meu rosto. Não, gente. E essa é a nossa ideia aqui no Consultório Aberto. Eu pergunto por você, já que você não tem coragem, mas é de direito. Se nós estudamos, se nós estamos sentados ali, está à frente, somente e acredita que você está sendo desrespeitoso, quem tem alguma coisa a esconder, mas é muito bom poder falar. Quem gosta de conhecimento, quem investiu em conhecimento tem o prazer em responder. E é justo. Por que você não pergunta por você, mas se for para o seu filho, você vai perguntar? Você se sentiria incomodado se alguém questionasse o seu nível? Não são todos os profissionais que você vai fazer isso. Agora, alguém que vai estar e que vai ter, porque pode acontecer, né, qualquer mudança é muito sensível, é muito importante à sua vida. Então, está aí. Quem não tem nada a esconder, sim, não se preocupa, né, ao perguntar. Com toda certeza. E é engraçado porque na clínica, né, nós temos todos os meus certificados, alguns nem consigo deixar ali, porque realmente foram vários nessa jornada, mas eu deixo sempre ali explícito. Todas as vezes que eu vou fazer um curso, que eu estou aprimorando, até hoje, né, o estudo é algo que você nunca para. Ainda mais com a tecnologia. Não, nunca para. De quando você começou até hoje, houveram muitas mudanças tecnológicas que facilitaram? Muita mudança. Eu atualmente não trabalho com foco na parte de tecnologias. Eu trabalho realmente mais na parte dos injetáveis. Por exemplo, recentemente eu fiz um curso. Nós tivemos um jantar falando sobre exossomos, PDRN, né, que são aí procedimentos novos, como, por exemplo, outros aparelhos que estão chegando. Agora com a questão do Mounjaro também, né? Nós temos aí impactos no nosso mercado. Então, assim, nós temos que estar nos aprimorando todos os dias, buscando conhecimento todos os dias. E na época que eu comecei, os aparelhos eram outros, totalmente diferenciados dos aparelhos que nós temos hoje no mercado. E nós temos profissionais excelentes que trabalham com essa parte de tecnologia, que são especialistas para dizer sobre eles, entendeu? Mas nós temos avanço em tudo hoje, até a forma de manusear determinados procedimentos, determinados produtos, muda com o tempo, porque a ciência avança. Os testes estão sempre sendo ali refeitos. Não tinha essa pergunta aqui na minha pauta. A durabilidade do Botox, a gente vai começando com o tempo. Nossa, durou muito menos. Durou muito menos. Tem a ver com a idade, tem a ver com o produto. Existe produto de qualidade, Botox de qualidade, sim ou não? Essa não estava, gente, mas vamos lá, é uma curiosidade pessoal. Eu acredito que essa é uma pergunta que vale pelo menos uns 5 milhões de dólares. Aquelas perguntas que todo paciente faz. E isso acontece muito dentro do consultório. A toxina botulínica e a sua durabilidade, ela depende de inúmeros fatores. Marca, diluição, até mesmo a forma como nós armazenamos aquela toxina, o tempo de diluição que eu fiz,
para fazer a aplicação do paciente, o organismo do meu paciente, se ele tem alguma deficiência de vitamina, alguma coisa ali fisiologicamente pode interferir, tanto quanto espessura dérmica. Por exemplo, por que a toxina botulínica, quando nós começamos ali com 28, 30 anos, dura como nunca? E nós chegamos ali nos 35, 40, porque a nossa pele, ela vai ficando fininha. E nós ainda acreditamos que somente a toxina botulínica vai resolver o nosso problema. Eu sempre falo isso com os pacientes no consultório. É a mesma coisa de pegar uma resma de papel e uma folha sozinha e tentar amassar. Qual você vai ter mais facilidade para amassar? A folha de papel, porque é fina. Então, nós precisamos entender que a toxina botulínica, ela precisa de vários fatores para que ela tenha uma durabilidade ainda mais eficiente. Por isso, volto a dizer, é preciso uma consulta personalizada e uma confiança. Hoje nós temos várias marcas, né, no mercado, inclusive aquelas que deveriam ser extintas porque não tem regulamentação. Eu não sei se você sabia disso, mas nós estamos no auge de toxinas falsificadas. Tema polêmico. Não me assusta ter. A droga sempre vai haver. O que mais me assusta, e esse é o intuito desse programa, são profissionais que nem dá para dar esse nome para um profissional que faz isso. E pior do que usar é postar para se autopromover. E com valor que... preço, né? Porque valor e preço... totalmente diferente. Sabe o que é pior? Tem profissionais que utilizam essas toxinas para dizer ali que tem qualidade. Eu já vi vários que eu recebo prints, né? Temos qualidade, só que é diferente, sabe? A falsificação é totalmente diferente do original. Então a pessoa às vezes não tem ali um desconfiômetro de que está postando algo que as pessoas que pelo menos têm um nível de entendimento vai saber que é falso. E o mundo está cheio disso. Nós temos profissionais em todas as áreas, bons profissionais, só que isso tem a ver com caráter. Não é uma formação acadêmica que diz que você tem uma formação de caráter, né? Nós trabalhamos com pessoas e que buscam o conhecimento de qualquer forma, em qualquer área, pesquise, porque é sobre... Mas a preguiça do paciente também impacta muito nisso. E ancorando com algo que você me perguntou sobre escolha de profissionais, sim. Eu acredito que você precisa entender em que aquela pessoa acredita. Os princípios da pessoa, quem é ela? Porque antes de sermos profissionais, nós somos seres humanos. Antes, eu nem gosto do termo doutora. Para você entender, assim, eu não gosto. Eu gosto do Bruna, porque foi algo que eu fui tratando no decorrer dos anos e eu prefiro ser chamada como Bruna e deixo doutora para quem realmente tem doutorado. Mas, antes de ser uma profissional, eu sou uma pessoa. E quem eu sou como pessoa? Quais são os meus valores? Quais são os meus princípios? O que eu faço fora do consultório? Ah, Bruna, mas isso não interfere. Interfere sim. Aquilo que você impacta no que você faz. Eu defendo que não existe vida pessoal e vida profissional. E é por isso que aqui a gente vai além do jaleco, porque a conexão, ela não acontece com o seu diploma, ela acontece com seus princípios e com seus valores. Exatamente. Mas vamos deixar, algo que realmente me revolta, porque a gente vê tanta coisa que... Mas, enfim, o mundo, é a vida e a responsabilidade é sua de pesquisar, perguntar, assistir. As pessoas querem ainda, e com esse advento da internet, as respostas muito rápidas. É muito ruim você querer se tornar o profissional, por isso que tem um para você consultar. Mas é necessário... Isso não tem a ver com preço, tem a ver com boa vontade de estudar, de entender, se prepara, escolhe bem, é sobre você, né? Isso é muito importante. Bru, ainda na anterior, eu procuro um biomédico para fazer uma harmonização facial, quais são os procedimentos? Rinoplastia não, rinomodelação. Ela brigou comigo ontem falando, já tem um problema que eu quero até que você conte sobre isso. Vamos falar agora? Claro. Que é de uma área médica, uma situação que está acontecendo com ela. Conta desse lábio, o que está acontecendo? Pois bem, eu tive a surpresa de receber um inquérito policial, né? Onde eu fui acusada criminalmente
de não poder realizar procedimentos estéticos por se tratar de algo restrito ao ato médico. O que nós já falamos, que não é verdade. Os meus advogados entraram em contato com o próprio Conselho de Biomedicina, onde eles emitiram, né, um e-mail, uma nota, falando que estava tudo certo, que não tinha problema nenhum, que tudo que eu estava realizando era, de fato, dentro daquilo que eu poderia. E pior do que isso, uma acusação totalmente infundada e maliciosa de má fé. Uma foto de um antes e depois de uma rinomodelação, um procedimento realizado com ácido hialurônico, cânula, não é cirúrgico. Um procedimento que dura ali 10, 15, 30 minutinhos, dependendo da habilidade do profissional. Eles pegaram essa foto, tiraram aquilo que realmente precisava constar no processo, que era a legenda, porque estava explícito, porque eu tento realmente ser o mais clara possível. Tiraram aquilo que estava explicando e pegaram a foto e me acusaram de estar fazendo uma cirurgia plástica nessa paciente. E, enfim, eu fui para a delegacia, né, tive que depor, meus advogados, né, estão cuidando do caso, está em andamento. É aquilo. Engraçado que nós que estamos fazendo certo não estamos preocupados em apontar os outros, até porque a nossa agenda está cheia demais para ficar acusando. E tudo isso foi através de uma denúncia anônima. Uma denúncia anônima levou para um órgão específico. Eu não vou citar o órgão, porque como ainda está em processo, levou para um órgão específico e este órgão me acusou. Sabe o que eu vejo? Você que tem a Bíblia na ponta da língua, Deus usa até a mula quando Ele quer nos levantar, não é isso? Porque eu ia me sentir extremamente lisonjeada com essa acusação, porque esse nariz deve ter ficado bom demais. Eu falei isso ontem nos stories, porque essa paciente, ela voltou para fazer a manutenção. E o engraçado é que uma pessoa que faz uma cirurgia plástica, ela não precisa voltar anualmente para fazer manutenções, concorda comigo? Sim. E ela está comigo desde 2020, né? Ela já voltou 4 vezes para fazer as manutenções, inclusive essa semana. Ela estava morando em São Paulo, retornou e voltou para fazer manutenção. E aí eu te pergunto, será que ficou bom? Ao ponto de ser confundida com uma cirurgia plástica. E ainda brinquei na época com o advogado. Nós não podemos deixar de falar que realmente gera um constrangimento, Claro. uma insatisfação, um ó céus, ó vida, Senhor, logo eu, sempre tem. Mas depois que passa, né, aquele momento que Do você... furor que tá quente, você vai pensar, ó, Eu falei, gente, isso é marketing. total. Isso aqui vai me render Tanta vários gente. pacientes, porque imagina a manchete. Um nariz que ficou tão perfeito ao ponto de ser confundido com uma cirurgia plástica. Clique no link abaixo para saber mais. Perfeito! Olha aí. Mas é aquilo, né? A palavra do Senhor diz, quem ousará tocar em um ungido do Senhor? Passei, vi o ímpio prosperar. Quando eu voltei... Ele não estava mais lá. Quais os mitos mais comuns sobre a harmonização facial que você gostaria de desmistificar? Por exemplo, a rinomodelação não funciona. Eu já fiz, fulano já fez e o nariz caiu tanto tempo depois. O que funciona, o que realmente é possível e dá resultado, né, com a questão até onde o biomédico pode ir? O primeiro ponto que nós precisamos desmistificar na sua pergunta é entender que desejo e expectativa é diferente de resultado. Às vezes o paciente ele fala, não deu resultado. Aí eu preciso entender, não deu resultado ou não ficou como você esperava. Por isso, volto a dizer, a consulta é um alinhamento de expectativa e realidade. Rinomodelação, por exemplo, tem indicações que, de fato, a rinomodelação, Não resolve. diante do seu desejo, não é o melhor procedimento. Essa paciente da cirurgia plástica, que não foi cirurgia plástica, ela me procurou e eu fui muito realista com ela. Falei, olha, o seu caso é um caso que eu te indicaria para fazer uma rinoplastia, diante do caso. E ela, não, mas eu não quero grandes mudanças, eu só quero melhorar. E realmente, no início ela pensou na cirurgia plástica, hoje ela fala, eu não quero mais fazer.
Então, os mitos, nós precisamos entender até que ponto aquilo que a sua amiga fez ou o seu amigo fez que não deu certo não vai funcionar para você. Até porque nós acabamos de falar sobre padrão e personalização. Às vezes o que ficou bom para você não vai ficar bom para mim. Então nós temos hoje vários mitos. Por exemplo, preenchimento labial é tudo igual. E eu digo para você com toda clareza e convicção, nos processos que eu faço de reversão, não é tudo igual. O plano de aplicação, a técnica, o produto, a indicação, o planejamento é diferente. Então, preenchimento labial não é tudo igual. Fio de PDO não funciona. Ah, peraí. Será que de fato naquele momento que você precisava era fio de PDO? Porque se a minha pele é uma pele extremamente fina, não adianta eu passar fio de PDO. Ou se a minha face é uma face totalmente pesada, a quantidade de fios que eu coloquei não foi suficiente. A pessoa às vezes quer colocar 1, 2 fios. Numa pele que já tá toda... Eu acabei de passar 18 fios na minha avó, eu te contei no início. Então, nós precisamos entender que uma pergunta extremamente abrangente. O que funciona igual a toxina botulínica. Várias pacientes já chegaram no meu consultório e falaram, já fiz, não funciona, não vou fazer mais. E eu sempre falo com ela, eu não posso te dizer que funciona ou que não funciona, porque eu nunca fiz em você. E o meu papel não é, porque o paciente, às vezes, ele vem querendo que você acuse o profissional que não deu certo. E eu não acuso, não está ao meu controle, nem posso fazer isso não é ético. Então, eu sempre falo para o paciente, eu não posso te garantir nada se eu não sei qual toxina foi utilizada, qual foi a diluição, qual tempo aquela toxina estava ali guardada, o seu organismo, se você tem alguma deficiência, né, de vitamina ou se o seu organismo não está ali em equilíbrio. Então, nós temos vários mitos. Hoje, a grande questão é que as pessoas elas buscam no ChatGPT, elas buscam no Google, mas elas não têm a capacidade, muitas das vezes, de sentar em um consultório e perguntar para 1 ou 2 ou 3 profissionais. Atalhos. Imediatismo, iFood, fast food. Problema, funciona. Consequências. Harmonização facial não é milagre. Milagre, Jesus veio, fez vários, nós podemos fazer também, mas na harmonização facial não funciona. É processo, é tempo, é tratamento, planejamento, paciência, alinhamento de expectativa, realidade. Nós precisamos entender isso e falar sobre isso. E tem alguma etapa que agora, a partir daqui, não dá mais? O ideal mesmo é que você vá para uma cirurgia? Ou seja, que paciente não vai buscar um biomédico porque a harmonização, existe um limite até onde ela pode entregar algo? Não só a idade, como por exemplo, nós falamos sobre a rinomodelação. Quando eu ouço o paciente e eu vejo que de fato a expectativa dele é totalmente além daquilo que eu posso entregar, eu não faço o procedimento. Eu falo, olha, realmente no seu caso, na sua expectativa, o ideal é que você procure um cirurgião plástico. Quando uma paciente ela já tem ali, às vezes os seus 70, 75, 80 anos, e a paciente ela quer uma transformação significativa, ela não quer um gerenciamento, ela quer realmente uma transformação, nós temos excesso de pele, aquilo que nós temos hoje como funcionalidade dentro do consultório não resolve mais, eu indico para fazer também uma cirurgia plástica. Casos, por exemplo, como olheiras, pálpebra. Não temos muito o que fazer quando há excesso de pele. Então, eu também indico para uma cirurgia plástica. É aquilo que nós falamos, saber até onde nós podemos ir e não olharmos para o paciente como um cifrão. Porque, muitas vezes, os maiores problemas que nós, como profissionais, enfrentamos é consequência daquilo mesmo que nós não falamos não quando deveríamos ter falado. Exato, exato. Eu vou fazer uma última pergunta referente à questão da harmonização, porque eu quero entrar na Academy, na Bruna, enquanto mentora, tutora, né, de outros profissionais. Deixa bem claro para o leigo, tá? Quais são, em que partes do rosto nós podemos harmonizar. Explica o que é esse harmonizar, o que eu posso fazer no nariz? Eu tiro aquele calombinho que tem aqui, eu vou conseguir reduzir com harmonização ou não, projetar queixo, vai colocar um queixo, como assim? O que enfia aqui? Porque é muito técnico e às vezes a gente acredita até na rede social, a forma de falar que as pessoas estão entendendo. Então,
para uma criança de 8 anos, entendeu? Eu costumo sempre falar isso, né? O Obama, ele só fazia um discurso quando toda a equipe dele lia aquele discurso para uma criança de 8 anos e ela entendia. E é isso, né? Cada um de nós tem uma inteligência e um interesse. Então, quanto mais claro ficar, bem claro mesmo, como se você estivesse ensinando aqui pra gente. Certo. Toxina botulínica, né, que nós temos aí, ouvimos falar tanto sobre Botox, e na verdade o Botox é uma marca, não é o nome do procedimento, mas sim, nós chamamos, né, dentro do consultório de toxina botulínica. Ele vai, na verdade, ali fazer paralisação da musculatura. Então, por exemplo, estou sorrindo, aquele pezinho de galinha está me incomodando, a sobrancelha está caindo, aquele semblante de cansada. Toxina botulínica na região aqui orbicular dos olhos, que é esse cantinho que nós chamamos de pezinho de galinha. Região da testa, quando nós fazemos aquele movimento, o meu não vai levantar. O meu vai, gente, ela inclusive vai me levar para o consultório, o meu vai, tá? No caso da Carol, como vocês conseguem perceber, essas ruguinhas que às vezes vinca na maquiagem, incomoda muito. Às vezes a pessoa pensa, nossa, mas nem preciso de uma toxina botulínica. A questão ali da marcação nessa região da testa, nós podemos relaxar a musculatura e ela não vai ter aquela movimentação como tinha antes. Agora é um ponto que eu gosto bastante, a carinha de brava. Exatamente, quando você faz essa expressão que parece que você tá sempre brava, a iluminação traz aquela sensibilidade aos olhos, ou o sol, você tem aquele que eu brinco que é o 11, né? O vincozinho aqui. Isso, exatamente nessa região. A toxina botulínica também vai ajudar bastante. Então, resumindo, sim, tá? Nós também fazemos na região do inferior da face, queixinho celulítico, que nós chamamos, fazemos aqui região de mento. Cantinho da boca, aquela carinha de triste, que vai caindo, nós também colocamos um pouquinho de toxina para que o sorriso ele volte a ficar para cima, bem bonitinho. Legal. Região de platisma, pescoço também nós podemos realizar. Eu, por exemplo, sou uma paciente que tem indicação, mesmo com a pouca idade, de realizar. Por exemplo, não sei se vai dar para perceber, quando eu puxo, nós temos as bandas platismais. E às vezes nós não falamos sobre esse procedimento, mas é um dos motivos pelo qual nós temos uma queda da face. Não só em relação à estrutura, mas puxa um pouquinho também nessa região mandibular. Então, nós também podemos fazer toxina botulínica para tirar essa força que está ali puxando o rostinho para baixo. Ou seja, não é mais para falar que minha amiga tá horrorosa, tá cheia de botox na bochecha. Isso não Agora é botox. A gente vai entender. Entendemos onde o botox pode ser aplicado. Narizinho também, né? Pontinha de nariz, região de cheirinho, que também dá aquela puxadinha, nós também podemos colocar. Para cirurgião dentista, nós temos a toxina botulínica no masseter. Bruxismo, aquele paciente também que tem um rosto mais arredondado. Eu sou uma paciente braque, por exemplo, eu tenho essa região do músculo bem acentuado. Nós também podemos fazer, no caso, dentista, podem realizar essa parte de funcionalidade do músculo. Nós apenas na parte estética. Nada a ver o que me veio na cabeça aqui, mas uma questão de bruxismo, fazendo uma conexão. A toxina não para, porque tem que ficar com aquelas placas. Ajuda bastante. Só que aí é aquela questão. Nós temos várias controvérsias. Temos profissionais que aprovam e temos profissionais que não aprovam. Como nós já falamos, não é a minha área de especialidade, então eu nem não entro vou nisso. me meter. Muito nem bem. me meto nisso. A toxina na axila. Hiperidrose. Biomédico pode? Pode realizar porque é corporal. Cirurgião dentista não pode. Porque, lembra? Rostinho e Até pescoço. o pescoço. Nós podemos realizar tanto facial quanto corporal. Enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, biomédicos, claro, com especialização, Claro. né, com habilitação perante os seus conselhos, pode Fala realizar. um pouquinho dessa hiperidrose e eu já fiz uso, né? Tenho que continuar fazendo e achei sensacional. É muito bom. Tem gente que tem mitos aí falando, né? Você vai parar de suar ali, vai começar a suar em outro lugar. Fala pra gente. Eu já realizei em alguns pacientes, como te disse, eu foco muito na parte de facial, mas eu já vi vários pacientes que fizeram esse procedimento, gostaram muito. Porém, nós podemos fazer tanto nas axilas, na palma das mãos e dos pés. A questão é, palma das mãos e pés
Incomoda um pouquinho, porque são várias picadinhas. Dura ali em média de 4, 5 meses, mas é um procedimento que realmente ameniza bastante a sudorese, ameniza bastante ali aquela região. Eu hoje não atuo profundamente nessa parte, eu realmente foquei bastante na parte de face e pescoço. Bioestimuladores. Amo, minha paixão, porque o bioestimulador, na verdade, ele vai gerenciar e ele vai trazer de volta aquilo que nós perdemos no decorrer dos anos. Então, bioestimulador, por exemplo, já quero começar desmistificando que bioestimulador na região correta não volumiza o rosto. A grande questão é que bioestimulador nós não devemos fazer em bochechas, quando o paciente, por exemplo, não quer um aumento tecidual naquela região, nem mesmo em jaw. Eu costumo fazer uma brincadeira com os pacientes dentro do consultório, que é assim: tudo que eu faço daqui para dentro, eu volumizo. Tudo que eu faço daqui para fora, eu sustento. Então, bioestimulador, quando eu quero sustentar, eu faço região temporal, tanto anterior quanto posterior, região de zigomático, porém, dessa região para trás, eu sempre peço para o paciente dar aquele sorrisinho e vejo até onde vai a proeminência da bochechinha. Daqui para trás eu posso, porque nós temos essa parte de ligamentos verdadeiros, então traz essa sustentação. E região de ângulo de mandíbula, quando o paciente quer um pouquinho de definição. Bruna, por que eu não posso colocar bioestimulador na bochecha? Por que eu não posso colocar bioestimulador no bigode? Porque nem sempre aquilo que nós achamos como sintoma é a causa do problema. Paciente que tem um bigode profundo, primeiro passo é preencher? Não, é sustentar. Marionete está caindo, o jaw está aqui realmente naquele sentimento que nós temos que estar derretendo. Faz aquele 2, levanta. Sentiu que melhorou? Isso aqui não é o seu problema. Isso aqui só é a consequência, o seu problema está aqui. Então, os bioestimuladores nós fazemos para melhorar a expansão dérmica, aquela pele fininha. Vou te dar um exemplo. Flácida. A minha pele, eu fiz 4 frascos de Sculptra, que eu particularmente amo, sou defensora dele, amo de paixão, tanto face quanto pescoço. A minha pele, Carol, eu puxava, ela vinha e voltava. Meu pescoço, ó, hoje, a pele muito fina, o bioestimulador ele vai aumentar, ele vai melhorar. A pele que é muito fininha, ele vai deixar uma pele um pouco mais grossinha. E aí ela fica mais rígida, menos flácida. Rígida, menos flácida e menos elástica. Ok. Então, nós podemos trazer esse bioestimulador para essas regiões. Não podemos fazer bioestimulador em testa, região de olhos, bigode, queixo, jaw. Essas regiões nós não realizamos bioestimulador. Fazemos toda essa parte que eu te falei de estruturação. Por exemplo, um paciente que perdeu volume de tecido, um paciente que realmente passou por algum trauma ou realmente perdeu com o envelhecimento e eu quero sim devolver uma maçãzinha, eu quero devolver aqui um tecido, eu posso realizar. Tanto o Sculptra quanto outros bioestimuladores que nós temos no mercado também. Mas são raros os casos onde nós iremos colocar bioestimulador que possa volumizar. Então, pescoço, por exemplo, eu não coloco bioestimulador aqui. Eu coloco o bioestimulador onde eu quero esticar. Então, é sempre nessa parte lateral. Posso fazer interno de braço, posso fazer abdômen, posso fazer bumbum, interno de coxa. Onde estiver flácido, eu posso fazer o uso de bioestimuladores de colágeno. Percentualmente, Bru, a melhora, sendo bem sincera, de quanto você acredita? Poxa, a pessoa vai fazer esse investimento e vai conseguir uma melhora ali de 30%, 40%, até porque, gente, nós precisamos nos acostumar com 20% de melhora, é muita coisa. Vou te contar um caso que eu amo. Uma paciente, ela fez um bioestimulador no pescoço e 1 ano depois, 1 ano e meio mais ou menos, ela voltou e falou assim, não gostei, eu não vi resultado. Eu estou da mesma forma de quando eu fiz. Que bom! Eu peguei a foto e falei assim, o simples fato de você estar da mesma forma de 1 ano e meio atrás quer dizer que o bioestimulador retardou seu processo de envelhecimento. Ele estimula o colágeno. Ele estimula o colágeno e a elastina. Então, ele vai ajudar realmente tanto na sustentação quanto nessa questão da elasticidade.
Você me perguntou em relação a percentual. Depende da indicação, depende do seu organismo, depende do quão íntegra e funcionante estão as suas células, porque lembrando que o bioestimulador, ele é um ativo que vai levar as suas células a produzirem o colágeno. Você não coloca o colágeno pronto lá dentro. Então, nós ainda temos estes fatores. E aí, por exemplo, nós temos hoje outros procedimentos que estão vindo no mercado para auxiliar estas células, que talvez não estejam funcionantes, a potencializar ainda mais o estímulo de colágeno. Então, a questão do percentual depende da indicação do paciente, depende também das sessões, quantidade de produto que nós colocamos. O seu caso é totalmente diferente de uma paciente que está ali com o envelhecimento já acentuado. É diferente de uma paciente que está começando agora, um frasco por ano. O Sculptra, por exemplo, que é realmente hoje o produto que eu utilizo no meu consultório e sou apaixonada, ele faz ali o estímulo por 25 meses. Abro, então, se ele estimula por 25 meses, eu vou fazer a cada 25 meses. O nosso organismo, ele é ingrato. Eu costumo brincar que ele para de produzir como ele produzia antes e ele começa a perder como nunca. Então, eu não posso esperar o meu produto parar de fazer efeito para reaplicar o meu produto. Até porque, com determinado tempo, você vai deixando de produzir como você produzia e o seu déficit de perda é infinitamente maior. Então, eu, por exemplo, o bioestimulador, eu indico fazer uma vez por ano, lembrando que a idade, a elasticidade, a perda, os hábitos de vida, tudo isso interfere. O seu resultado é totalmente diferente de uma paciente que não se alimenta bem, não dorme bem, não pratica atividade física, come muito açúcar, é uma paciente, às vezes, fumante, faz uso de muita medicação. Então, assim, nós não podemos falar de algo específico que eu vejo que hoje é o que os pacientes buscam. Não, mas eu quero saber quanto tempo dura, eu quero saber qual é o percentual, eu quero saber. Eu não posso te dar essa resposta porque é personalizado. Nós não chegamos ainda nos injetáveis, nos preenchedores, mas eu quero pegar um gancho importante. Olha, o quanto você pode avaliar o preparo de um profissional, porque até a sua medicação do dia a dia, se você está utilizando algum remédio, pode também influenciar na durabilidade. Gente, é muita coisa. E pode realmente, né, Bruno? Até mesmo a parte endócrina, né? Os nossos próprios hormônios. Sim. A forma como nós estamos ali nos alimentando, tudo isso. O nosso organismo, ele não funciona Sozinho, de forma isolada. Nós somos um corpo. Tudo precisa funcionar. Sim. Quando você dorme bem, a sua face acorda de uma forma. Quando você não dorme bem, a sua face acorda de uma outra forma. Se você passa por um momento de estresse, eu vivenciei recentemente, há alguns meses com a minha mãe, um processo complicado emocionalmente, e ela falou pra mim, ela falou assim, filha, a minha pele foi assim, sofreu com isso. Eu estou sentindo que eu estou mais elástica do que antes, eu estou sentindo que isso... Então, até as suas emoções interferem nos procedimentos que nós fazemos. Sim. E nos resultados também. Sim, até porque tem o cortisol, o Tudo estresse. isso interfere. Muito bom, muito bom. Vamos lá, entendemos onde vão os bioestimuladores, as localizações, o que é para trás, para dentro eu volumizo. Gente, eu vou ficar Enjoada agora. Muito. Agora, o que eu preencho, aquele vinco que não serve, que o Botox não resolve mais, né? A testa, vou dar a dica agora como consumidora. Gente, se deixar depois só preenchedor, por isso que é importante realmente, eu tô bem... Teve toda uma questão, né? Eu gerenciei muito bem, também comecei ali por volta dos 32, mas houve um período, né, de parada, eu retomei no início desse ano. Já faziam 2 ou 3 anos que eu não fiz nenhum procedimento. Depois a gente conversa mais. E, inclusive, é exatamente o que a Bruna falou. Você gasta muito menos e a durabilidade é muito maior, porque eu fazia com menos espaçamento. O resultado agora, não o resultado final de ficar mantido, foi menor. E tá certo, porque antes
Eu tinha uma frequência. A sua pele envelhece, Sim. a sua pele sente. Como que nós queremos que um mesmo produto, ele tenha o mesmo resultado se o nosso organismo já não é o mesmo? A nossa pele já não é a mesma, os nossos Sim. hábitos já não são os mesmos. É ingrato, é injusto com o produto. Sim. E até mesmo com o profissional. Sim, exato. Não, doutora, mas antes funcionava, agora não funciona mais. Tá, mas o que mudou em você? O que mudou no seu estilo de vida? O que mudou nas suas células? No que você está investindo, Sim. né? O que você está comendo. É isso. Bru, e agora? Preenchedores. Eu gosto... Podemos falar sobre os fios faciais Sim. antes do preenchedor? Sim. Isso é proposital? Porque preenchedor, para mim, é lapidação. Final. É pouco. Não é 20, 30, 40. Fiz uma palestra recentemente e eu falei sobre isso. Harmonização quer dizer equilíbrio. Não é equilíbrio para o seu organismo colocar 40, 50, 60 ml de um produto que o seu organismo ele não está preparado para receber. E se você não tem noção, pensa preencher com a quantidade inteira dentro de um copinho de café, aquele pequenininho, 50 ml. É loucura. E tem quem faz. É o que mais temos hoje, porque dá dinheiro, né? Uau. É, sim. E não só porque dá dinheiro. Bioestimulador, voltando, para termos resultado, você vai entender como isso é importante. Para termos resultado, o bioestimulador é no mínimo 30 dias para nós começarmos. Porque lembra que eu coloco um produto onde ele vai estimular. Célula. Exatamente, por isso que se chama bioestimulador. Ele precisa do seu organismo para funcionar. Então, ele leva tempo. O resultado, a curva de resultado, ela é crescente. O preenchedor, você já sai com o resultado. O imediatismo, O imediatismo. Então, as pessoas hoje, elas não têm a paciência de esperar. Eu quero dar também aquele crédito de que o conhecimento, de que nós temos outras possibilidades. Então, o preenchedor, ele vai lapidar. E aí nós deixamos ele ali, para quando realmente precisar, ou em regiões que nós não podemos fazer determinados procedimentos. Fios faciais, eu particularmente gosto muito de utilizar o PDO, que é a polidioxanona, que é um bioestimulador de colágeno também. Só que nós temos os fiozinhos, eu trabalho com os fios de tração, nós temos o filler, que são 10 fiozinhos lisos, nós temos o fio liso, e aí cada um na sua funcionalidade, nós poderíamos ficar aqui 3 episódios falando sobre fios. Mas quero entrar nessa parte dos fios de ancoragem, de sustentação, onde eles têm espículas. E essas espículas, elas fazem a tração do seu tecido e o reposicionamento do tecido. Então, primeiro eu preciso identificar a causa, eu preciso reposicionar, eu preciso entender o que está acontecendo e só depois eu entro para lapidar. É por isso que preenchimento de bigode, preenchimento de marionete só vem depois. Primeiro eu coloco, eu sustento, eu ancoro, eu volto para o lugar aquilo que o tempo tirou do lugar. E aí eu vou perceber o que está faltando, o que está em déficit ou não. Só que isso leva tempo. Uhum. Porque os fios de PDO, por exemplo, ele tem um pós. O meu paciente, ele não sai bonito. Não me dá um antes e depois incrível quando eu termino. Pelo contrário. E eu sou muito clara com os meus pacientes. O meu papel em relação a fios de PDO é fazer o meu paciente desistir. Por quê? Porque não fica bonito. E ele tem que entender que é um processo, que leva tempo, que são ali 15 dias, 20 dias, 30 dias pra gente começar. Fica aquelas preguinhas, dependendo do excesso de pele que nós temos. Então, nós colocamos tudo no lugar. Em relação à região da glabela, eu particularmente não faço preenchimento, não gosto. Tá? Tem profissionais que gostam, eu acredito que é uma área extremamente arriscada. Ai, Bruna, mas se você tiver um bom conhecimento, eu gosto de dormir. Em paz. Eu gosto de colocar a minha cabeça no travesseiro em paz. Então, eu posso utilizar outros procedimentos, como, por exemplo, fios de PDO que não sejam de ancoragem, porque aí nessa região já não é ancoragem, mas é só estímulo de colágeno, para devolver o tecido naquela região e é extremamente seguro. E eu posso bioestimular também. Isso, ele vai estimular. O que eu não posso é colocar, por exemplo, o Sculptra, aqueles outros injetáveis líquidos, no caso, né? Nessa região. Mas os fiozinhos de PDO eu posso colocar. Legal. Porque ele estimula colágeno. E como eu te disse, eu gosto que o meu paciente ele tenha ali uma boa
boa recuperação e eu gosto também de estar segura com o que eu estou fazendo. E onde preencher? Preenchimento. O preenchimento, a própria palavra já fala preencher. Então, por exemplo, uma olheira profunda, nós podemos preencher, porque ali foi perdendo o tecido. Se for flacidez, eu posso preencher? Não. Primeiro eu trato a flacidez. Com um bioestimulador? Com os fiozinhos de PDO, por exemplo, porque eles estimulam colágeno. São O Sculptra, melhores eu não posso colocar na região da olheira. Sculptra não pode na olheira. Na olheira não ou é coloco, preenchedor isso. ou fio. Fios de PDO. Aí nós temos hoje as E tecnologias. Botox também, né? Nós Só que podemos o Botox... fazer o Botox, mas o Botox ele não trata a pele e não devolve tecido. Ele relaxa músculo. Entende por que somente toxina botulínica não faz verão? Sim. Então, o preenchimento nós vamos devolver ali o que perdeu de tecido também. Por exemplo, o bigode chinês marcou profundo. Eu já sustentei, já levantei e ainda assim eu tenho um vinco, eu tenho uma profundidade. Eu ainda posso utilizar fios de PDO, que eu particularmente amo, eu faço em mim. Eu dei uma abandonada nos preenchimentos nessa região do bigode. Eu coloco uma canulazinha com vários fiozinhos lisos, enroladinhos, onde eles vão, além de estimular colágeno, eles também vão repor um pouquinho de tecido. Ou seja, eles acabam volumizando levemente, sem pesar. Então, eu consigo substituir os preenchimentos. Onde eu realmente gosto de utilizar os preenchimentos? Região de têmpora, tem pacientes que eu faço tanto bioestimulador de colágeno para a sustentação, mas também tem aqueles pacientes que foram perdendo região de têmpora. Se você perceber os pacientes mais de idade, porque hoje falar paciente de idade com 60, 70 anos é complicado, né? Muito. É depois dos 80. Então, assim, as jovens senhoritas de 60, 70 anos, você percebe claramente que essa região ela vai aprofundando. Eu, por exemplo, é uma questão anatômica. Eu tenho essa profundidade anatômica Mas mesmo. acredito que seja também porque aqui é mais largo. Também. Então é igual cintura e quadril. Exatamente. Eu faço preenchimento tanto bioestimulador... Porque senão ia ficar pequenininha aqui. Exatamente. Porque eu preciso sustentar. Uau, que legal. Isso é equilíbrio. Isso é harmonização. É quando todos os pontos da minha face entram em equilíbrio. Então, eu posso fazer preenchimento na região de têmpora. Quando o paciente já fez uma sustentação, já bioestimulou, mas quer esse ponto de iluminação mais realçado, eu também posso colocar o preenchimento. Então, não aumenta aqui. O aumento Se eu colocar é aqui, eu aumento. Mas isso não é o correto, a não ser que você necessite. Entende? Eu tenho esse truque dentro do consultório que eu sempre peço para o meu paciente dar aquele sorrisão. Então, eu peço para o paciente para sorrir, eu marco a região de mais proeminência, isso daqui não vai produto. Aqui eu não posso colocar produto, porque senão eu vou volumizar mais. Então, eu acompanho esse desenho daqui para cá. Porque aí eu trago altura, eu trago aquele contorno e eu aumento aquela região da minha face e também trago mais marcação. Porque a harmonização facial é luz, é iluminação. Então, eu realço aquilo que eu quero. Então, por exemplo, nós fazemos uma maquiagem. O que você quer que traga profundidade, você coloca contorno. O que você quer que projeta, você coloca luz. Sim. A harmonização facial é basicamente aquela maquiagem, mas uma maquiagem mais longa, digamos. Então, eu posso preencher região de malar, marionete, quando o paciente já tem realmente aquela profundidade, já levantei, já sustentei, ainda tá aquele fundinho, eu posso colocar um pouquinho de preenchimento. Queixo, eu costumo brincar que você não tem problema, você não tem queixo. Depois que você faz um queixo, você talvez nunca tenha pensado em colocar um queixinho. Mas o queixo, ele pode tanto aumentar a amplitude da sua face, te trazer um alongamento da face, como ele também pode equilibrar nariz, boca e queixo. Bru, meu nariz é grande. Vira de perfil e se pergunte se não está faltando uma boca e um queixo. Bru, meu nariz é caído. Vou dar aquela levantadinha. Provavelmente o seu queixo vai precisar acompanhar. Lembra do equilíbrio? Proporções, nós precisamos ver o belo. É igual o paciente que é retraído. Você coloca um preenchimento de queixo, ele vai dar aquela projeção. Às vezes o lábio é muito grande. Tem como reduzir lábio? Não é o interessante. Então nós aumentamos o queixinho. Então o queixo, ele tanto traz uma face mais fina, uma face mais bela, uma face mais delicada,
Tanto ele aumenta essa proporção, de aumentar a altitude mesmo, a altura de face, né? Dá aquela alongada na face, principalmente para paciente mais arredondadinho, aquela bochechinha mais proeminente e também mandíbula mais marcadinha. O queixinho, eu, por exemplo, tenho e abuso do queixo, porque eu amo. Além de que, queixo também realça quando o paciente tem aquela papadinha. Às vezes a papada não é gordura, é a falta de queixo, é a falta de projeção. Porque se você fizer isso com a sua face, você vai ver como essa região ela fica mais delicada. Então nós colocamos queixinho, região de contorno, mandíbula, nós colocamos preenchimento. Faltei alguma rinomodelação. Nós também fazemos a rinomodelação para trazer sustentação com preenchimento. Tem profissionais que utilizam também os fios. Eu já utilizei hoje, eu realmente gosto dos fios de PDO. A gente fechando aí para entender se tem uma ordem, né? Pelo que eu entendi, se eu estiver errada, você me corrija. Eu preciso primeiro sustentar antes de preencher. Sim. A partir do momento que eu sustento, aguardo esse tempo, percebo esse novo rosto, essa nova pele, esse novo resultado. A partir daí, vai ser o momento de... Aí o bioestimulador, você vai ter que me falar se pode ser antes ou depois. Ele entra na parte da sustentação. Por exemplo... Ele associa. Ele é associado. Vou te dar um exemplo. Uma paciente de pele extremamente fina. Eu não posso entrar com fios antes de ter uma pele... mais densa. Exatamente, uma pele mais grossinha. Eu preciso expandir aquele tecido. Lembra que eu falei da personalização? Às vezes o paciente ele não vai precisar passar por tudo isso. Ou seja, então também não tem uma ordem. Exatamente. Para fazer os fios de PDO, eu preciso fazer toxina botulínica. Por quê? Se eu quero sustentar e quero ancorar, eu não posso ter uma musculatura flácida, indo contra, porque a toxina botulínica relaxa o músculo. Se o meu músculo está em constante movimento, como que o meu fio vai ficar ali quietinho para ter aquele processo de cicatrização? Bru, eu tive uma dúvida agora que eu nunca tive na vida. Ai, meu Deus. É tão engraçado isso. Então, a toxina botulínica, ela relaxa o meu músculo, ela não paralisa o meu músculo, ela não... Como é isso? A gente fala sobre o relaxar para ficar uma coisa mais tranquila, mas de fato ela faz a paralisação. Ah, ok. Ela faz a paralisação, ela impede a acetilcolina, ou seja, aqueles neurotransmissores, eles não vão ali estar em movimento. Então, literalmente, ela para. E fica relaxada. Fica relaxada. Ao invés de tensa. Exatamente. Ai, obrigada. A questão é, por exemplo, eu coloco toxina botulínica para levantar a sobrancelha. Pelo contrário, se você coloca toxina botulínica nessa região, ela abaixa, porque o músculo não mexe. Eu coloco toxina botulínica nas laterais, igual, por exemplo, nessa região, na cauda da sobrancelha e no centro. Porque assim eu relaxo essa parte, o meu músculo consegue levantar. Aonde eu coloco toxina botulínica, é a mesma coisa de dizer que ali não haverá mais movimentação muscular. Outra pergunta que não estava e acabou de surgir e ela na minha complica cabeça. a minha vida, mas vai, mulher. O que se der algum BO, por exemplo, porque a gente vê bastante, já aconteceu comigo, o Botox é tranquilo, tem como resolver. Pelo contrário. Uau! A toxina botulínica, nós não temos antídoto. Nós não temos algo que faça com que a musculatura volte a funcionar. A questão é, por exemplo, hoje nós usamos muito ozônio para ajudar, porque é a mesma coisa de, nós colocamos um produto, onde aquele produto ele dá um comando para as suas células, e ela fala, você não vai mais mexer. Ela, ok, eu preciso ter um novo brotamento. Comando para mexer. Exatamente, um novo brotamento. Esse brotamento aí já é uma questão fisiológica e tudo. Okay. Ele precisa de tempo. Por isso que a toxina botulínica, ela dura de 3 a 4 meses. Porque eu paro a sinapse. A minha SNAP25, ela para de funcionar, não passa meu neurotransmissor, não funciona mais. Eu preciso ter um novo brotamento nos meus axônios. Que aí já é realmente um assunto bem profundo, exatamente. Só que eu posso estimular que isso aconteça de uma forma mais rápida. Com outro agente. Exatamente. Que vai fazer... Aí, no caso, nós entramos hoje, por exemplo, com ozônio. O ozônio hoje ele ajuda nesse processo, mas ele não é como a reversão do ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico, nós temos a hialuronidase, que é uma enzima que ela quebra a molécula de ácido hialurônico. Então, o erro do ácido hialurônico, se for identificado
de forma rápida, ele é mais fácil de ser reversido, né? De ter uma reversão do que a toxina botulínica. Outra dúvida agora, porque Ai, quanto meu mais você Deus. falar, vai... Vou parar de falar. O ácido hialurônico, ele está presente em cosméticos, nos preenchedores e nos bioestimuladores? Ele está em tudo? Não, o ácido hialurônico ele não está presente nos bioestimuladores de colágeno. O bioestimulador de colágeno, ele vai estimular o colágeno e a elastina. O ácido hialurônico é algo que, na verdade, você já tem na sua pele. Uhum. Porque ele traz a hidratação e tudo, você já tem. Nós temos hoje cosméticos que tem essa partícula, né, que tem esse produto, e nós temos o próprio preenchedor. Só que como é que eu vou te explicar? Fisiologicamente é diferente. Quimicamente é diferente. É a mesma coisa de, por exemplo, água é água, mas aí eu tenho gelo, eu tenho água ali, você entende? Sim, a forma sim, como é colocada sim. é diferente. E ambos ali, um vai volumizar, porque eu tenho cadeias, eu tenho ali, por exemplo, outros elementos juntos que vão ajudar a questão da volumização também. Maravilha, muito bom. Vou mudar de assunto, porque senão, né, gente, é muito bom, né, esse consultório aberto, porque a gente pode... E, cara, é de extrema importância compreender isso, né, e você merece ter paciência de compreender para que você possa evitar, né, um dissabor ou algo que para sempre possa, ao invés de melhorar a sua autoestima, acabe colocando ali de vez no chão. Bru, perceptivelmente, né, você também é uma professora, né? E como é que surgiu essa vontade? Como é que é a BM Academy? Como é que está funcionando essa parte educacional hoje da Bruna, enquanto mentora, enquanto o que você ensina? Você ensina profissionais já biomédicos? Que profissionais? Eu vou fazer todas as perguntas logo, porque ela é bem organizada, né? Isso é muito bom. E aí você já vai respondendo sequencialmente. A parte da mentoria, ela surgiu de pedidos, né? Porque o mentor, ele encurta o caminho do profissional. O mentor, ele traz para você aquilo que ele viveu, positivo e negativo, Sim. e fala pra você, olha, vai por esse caminho, que é um caminho, mas não é mais fácil, mas é um caminho mais verdadeiro. E assertivo. Exatamente, para que você não fique ali Rodando. quebrando cabeça, porque quantos cursos, meu Deus, né, nós fazemos e não obtemos o resultado que queremos. Então, a parte de curso, ela veio em 2020 para 2021, ou seja, temos aí 4 a 5 anos, por perguntas mesmo, eu quero aprender com você e tal. Hoje, eu cuido realmente da parte de preenchimento labial. Eu não ministro mentorias e cursos na parte de preenchimento, porque eu acho que já ficou claro que a parte de preenchimento, para mim, é realmente uma lapidação. Eu não usufruo com, né, tanta liberdade, não porque eu não tenha manejo profissional, mas porque realmente eu não posso fazer aquilo que eu não acredito. Sim. Então, por exemplo, eu tenho mentorias personalizadas, onde quando o mentorado, ele, não, eu quero aprender rinomodelação, eu quero aprender eu abro algumas exceções, dependendo de cada profissional. Isso é importante. De que nível ele já Exatamente. está ali. Mas a parte de full face eu atualmente não trabalho. E ela veio nessa questão de profissionais que queriam seguir essa trajetória. Aprender essas novas técnicas, aprender de forma natural, porque aquilo que nós conversamos, técnica por técnica, hoje nós encontramos, né, com muita facilidade no mercado. Mas o como fazer, o como manejar, eu também ensino, né, nas mentorias sobre posicionamento, sobre vendas, comercial, redes sociais. Não é só técnica, porque eu falo para eles, você pode ter uma excelente técnica. Se você não souber o restante, o seu certificado ele vai ficar dentro de uma gaveta. Porque o paciente, ele não te procura só pelo seu certificado. Ele precisa te ver. Ele precisa te conhecer. Você precisa conversar com ele. Você precisa ter um atendimento. Você precisa estar ali vendendo para ele. Você precisa fazer uma consulta. Então, tudo isso é importante para a construção de um bom profissional. Se não é só pele, não é só técnica, conta pra gente essa questão da alma. Como é que você transmite isso também para os seus mentorados ou só é uma questão com as suas pacientes? Não tem como desvincular. Não existe Bruna sem ministério, não existe Bruna sem Jesus, não existe Bruna sem o Espírito Santo, não existe. Então não tem como eu não ensinar aquilo que eu vivo. Porque as minhas mentorias nada mais é do que ensinar
o que eu vivo no consultório. Assim como aqui, é uma extensão, né? É uma continuação. Então, as nossas mentorias, eu passo tudo que eu vivencio, eu passo os meus ensinamentos, porque, Carol, eu tenho aprendido isso no decorrer desses anos, que a estética, ela não é o ponto final, ela é o meio, né? Os procedimentos não é o ponto final, é o meio. O Senhor, ele nos compara a joias preciosas. E uma joia preciosa, você não olha só para aquilo que está dentro, você olha para aquilo que os teus olhos brilham. Então, o externo também é importante. O Senhor, ele se agrada do belo. Essa questão de que nós falamos de estética, e aí não saindo e voltando nessa questão da organização, tem muitas pessoas que hoje não se cuidam por questão de culpa, por achar que é supérfluo, por achar que é vaidade, por achar que não precisa, ou que Deus não se agrada, ou que realmente é algo que não podemos fazer. Pelo contrário, o Senhor nos deu inteligência, habilidade, ciência, e até para o mal agir, Deus precisa permitir. Então, trazendo isso para a questão das mentorias, isso que eu vivencio dentro do consultório, porque eu falo que o meu púlpito é a minha maca. As pessoas, elas buscam um procedimento, quando na verdade aquilo é só um meio para que elas encontrem aquilo que realmente preenche, porque o que nos faz felizes não é um procedimento estético. E quantas mulheres, é raro você ouvir uma mulher falar, nossa, eu estou tão bem, eu só quero fazer um procedimento para manter o quão bem estou. E na verdade não é bem assim. As pessoas, elas procuram realmente um procedimento para gerenciar, para manter, mas a maioria das vezes é porque elas já não se enxergam mais. Ou porque passaram por um luto, perderam um filho, se divorciaram. A estética, ela não é vilã. A estética, ela pode e ela deve ser usada como um caminho de cura. E eu não posso viver isso dentro do meu consultório e não transmitir isso para os meus mentorados. Sim. Sim, sim, sim. E você? Como é que hoje você está equilibrando os resultados estéticos, o bem-estar emocional e conseguir isso na sua vida? E como é que eu transmito isso para um paciente que talvez possa, claramente, olha, essa é a busca, esse vai ser o resultado, mas é importante, como é que você tem agido? É engraçado porque a maioria dos pacientes já me buscam sabendo o que precisa. Eu sou muito bem posicionada em relação ao que eu acredito nas minhas redes sociais. Então, não tem como a pessoa falar, eu vim através do seu Instagram e eu não gostei do louvor que você coloca para ouvir dentro da clínica. Porque eu não deixo oculto aquilo que eu creio e aquilo que eu acredito. Claro que você vai ter aquilo que você busca. Tem pacientes que entram e que não ouvem nenhuma palavra que eu falo dos meus lábios em relação a Cristo, a palavra do Senhor e tudo. Tem pacientes que não querem. Mas desde a recepção até o momento dele ir embora, ele de alguma forma ele é impactado pela palavra do Senhor, porque nós servimos a Deus acima de tudo e na nossa recepção nós temos palavrinhas proféticas, onde nós deixamos ali disponível e é claro, mesmo aquela pessoa mais rebelde, mais afastada, todo mundo precisa de algo. Todo mundo precisa. Então eles sempre pegam ali um versículo e dentro do consultório é louvor, na recepção é louvor. Não tem como, Carol, sabe? Não tem como. Então, assim, tem pessoas que é muito claro, tem pessoas que às vezes eu tô fazendo um procedimento, a pessoa já começa a chorar e o Espírito Santo fala comigo, fala pra mim, é comigo. Você só continua fazendo o que você tem que fazer. Quem tá trabalhando sou eu. Tem pessoas que eu só descubro o que Deus estava fazendo depois que vai embora. A palavra do Senhor, ela é muito clara, ide, se necessário for. Use palavras. Então, dentro do consultório, além dos procedimentos estéticos e tudo, é um ministério onde eu transmito aquilo que eu passei. Nem sempre eu começo com um versículo da Bíblia. Às vezes eu começo com a minha história, com os meus traumas. Eu recebo muitas pacientes que sofreram abuso, pacientes que foram agredidas. Eu passei por isso. E o Senhor, ele nos dá autoridade sobre aquilo que vencemos.
Então, não necessariamente eu preciso falar da Bíblia, porque eu sou A Bíblia, a palavra. Então, o procedimento estético, ele é só um como. Uma paciente uma vez falou assim, você é um anjo disfarçado. Eu descobri, você é um anjo disfarçado, isso aqui não é uma clínica de estética. Eu falei, mulher, tu descobriu. É isso. E mulher, o olho dela brilha. É muito bom, né? Eu fui Servir. resgatada, Carol. Né? Eu fui resgatada. Eu vim das drogas. Eu vim de um mundo extremamente obscuro, onde eu era só mais uma, onde eu não tinha valor, onde eu era medida por aquilo que eu fazia. Então não tem como não apresentar aquele que me salvou. Fez. Entende? Então, assim, a gente estava conversando sobre isso quando nós íamos. Não existe Bruna sem Jesus. Ai, mas eu não quero ouvir sobre isso. Sinto te dizer, eu não ando sozinha. Eu não consigo. Porque é quem eu sou. Entende? Então, isso é o que eu vivo dentro do consultório, isso é o que eu vivo nas mentorias, isso é o que eu vivo com os adolescentes, isso é o que eu vivo na igreja. Isso é quem a Bruna é. Que bom. Que bom. Eu fico realmente feliz. E que ele continue crescendo. Porque tem muita gente que nem sabia que quão grande você é e está, e tenho certeza, em nome de Jesus, e que essa claramente tem sido a vontade dele, que ele cresça cada vez mais, que naturalmente você está crescendo. Às vezes a gente não quer falar de quem fez, de como é, pensando em elevar. Não precisa, né? Quão você tem prosperado, e eu acredito que essas alunas têm enxergado isso, porque a gente acaba atraindo o público, né? E é justamente isso que o teu curso promove. Você vai conseguir, porque hoje você tem 2 clínicas. Conta um pouquinho de tudo que você conquistou, porque é muito legal essa conexão. Eu estava neste lugar, né? Eu trabalhei, eu cresci, eu prosperei. Hoje eu tenho 2 empresas, hoje tem pessoas que trabalham comigo, a minha vida é próspera, eu me cuido, eu sou bonita, eu atuo. É possível. É possível. E como você trouxe lá atrás, tem gente que não quer nem se cuidar porque entende que isso é vaidade. Gente, Deus nos quer muito bem. E enquanto não chega um pioneiro para furar essa bolha e contar, porque é louvável essa vulnerabilidade de abrir. Eu não sabia. Eu vim dessa história, desse inteirinho para cá. Alguma coisa eu prestei atenção na rede social, ouvi, estou junto no devocional, mas essa parte não. Que obrigada por quantas pessoas vão poder ouvir, que muitas vezes se sentem, eu não vou fazer mais isso, eu não vou chegar lá, olha como eu estou vivendo hoje. Deus não se importa onde você está. Gente, que gostoso. Conta disso. Essas alunas têm prosperado. Conta um pouco do milagre que ele fez e tem feito através de você. É muito bonito quando você olha para as conquistas, né? É muito bonito. Atualmente eu estou com uma clínica. Recentemente eu entreguei a segunda, Sim. Porque Deus me pediu. O Senhor me pediu, eu quero que você entregue. E eu entreguei sem saber para onde ir. Isso está recente, é até algo que é difícil não digerir, mas é algo que eu ainda estou no processo de compreender, mas Deus, ele nunca nos pede algo que ele não tenha algo ainda maior para nos entregar. Sim. Não foi a primeira vez e eu sei que não vai ser a última, porque eu já passei muitas dificuldades em relação a isso, mas isso também é ferramenta para que essas alunas elas compreendam que aquilo que é vendido como só tem benefício e não tem dificuldade, isso não é verdade. Então eu sou muito vulnerável do que dá certo, mas eu também sou extremamente vulnerável do que não deu. Eu já fali, já levei processo, nunca levei processo de paciente, graças a Deus.
Mas já levei processo de Colaborador. sociedade, já levei processo de trabalhista, já levei processo de dívida. E eu não tenho problemas de falar sobre isso, porque Naamã fala, né? Naamã, ele só foi curado quando ele foi exposto. Nós não podemos ter problemas em expor aquilo que Deus quer tratar. Então, eu trago isso para as palestras, para as mentorias, e eu falo, olha, não vai ser um caminho fácil, mas é um caminho que, se você persistir, não tem como você plantar algo e não colher. Sim. Então, eu ensino técnica, eu ensino coragem, eu ensino, conto a minha história, e a maioria, né, não acredita, fala, nossa, sério, eu não conseguia visualizar isso. Eu falo, tem muito mais. Tem muito mais. Então, eu ensino, né? Eu não ensino o fazer, eu ensino o viver. O viver. Que eu acredito que é o que nós precisamos, né? Eu acredito que uma vida plástica, uma sociedade plástica de que tudo vai dar certo, que são empresas hoje, pessoas que ensinam você a prosperar e nunca prosperaram, te ensinam a crescer as suas empresas, mas nunca tiveram empresas. Então, assim, não é sobre sempre dar certo, é o que você faz quando não dá. Exato. Ou é o cair e o levantar de novo. É o manter-se em equilíbrio diante do caos. Sim. É exatamente isso. A paz que você tem, ela realmente, ela se mostra quando você está na turbulência, quando o problema acontece, quando o procedimento deu errado. Como é que eu vou corrigir? Nesse momento eu preciso do conhecimento. E só se sustenta o que é de verdade. E outra, se você só ensina o que é bom, você está sendo hipócrita, Total. você está sendo mentiroso com Sim. aquele aluno, ou com aquele paciente, ou com aquele profissional que está ali com você. Você tem que ser vulnerável ao ponto de falar para ele, olha, nem sempre vai dar certo. Eu falo isso nas minhas mentorias. Antes de dar certo, vai dar muito errado. Sim, e vulnerabilidade. Você falou, eu sou vulnerável no que dá certo e no que dá errado. Só é vulnerável, Bruna, quem tem coragem. E a nossa coragem vem dele, né? Sim, sim. E de saber quem somos e de ter realmente orgulho dos passos que você está dando. Não tem nada a esconder. É exatamente isso. E é fácil e grita aos seus olhos. Olha, vai ter que voltar umas 3 vezes, mas vamos aqui, porque esse assunto me encanta. Gente, é muito bom, é muito gostoso. Que conselhos você daria para quem está começando na área da estética? Antes de ser um bom profissional, seja um bom ser humano. Antes de querer sucesso, coloque as suas raízes e o seu coração no lugar certo. Antes de querer ganhar dinheiro, de querer ganhar reconhecimento, queira colocar a sua motivação aonde realmente importa. Não tenha preguiça de estudar, não tenha preguiça de buscar, não tenha preguiça de renunciar, de sacrificar. Porque no final, ou melhor, na jornada, é o que importa. Sim. Não é sobre um lugar, não é sobre chegar, é sobre quem nós nos tornamos enquanto estamos caminhando. Então, às vezes, eu falei isso em uma palestra essa semana, eu falei, nossa, no início da minha jornada, eu tinha sonho de palestrar, de congressos, de ser reconhecida, de sucesso, porque foi isso que foi vendido para mim. Só que hoje eu entendi que o que realmente vale não é o que o paciente deixa no meu consultório, não é o dinheiro, não é a quantidade de procedimentos, se eu tenho uma agenda cheia, se eu não tenho, mas é o quanto esse paciente leva de mim para casa. É o quanto eu gerei de transformação na vida dessa pessoa. Essa pessoa pode não ter feito nenhum procedimento comigo, mas se ela já sair dali com um versículo, ou com um sorriso, aquilo já foi o suficiente. Então, o que vai te manter na caminhada não é o que é plástico, não é o que é supérfluo, não é o que você recebe, mas é quem você está se tornando, é o que de fato você está buscando. Então, assim, conhecimento sempre, igual eu te disse, eu comecei como estagiária, né? O estágio é praticamente você quase que paga para trabalhar. Então, isso é importante, sabe? A palavra do Senhor diz que na mesa, né, dos bons conselheiros, nós ouvimos tantas coisas sábias. Então, saiba ouvir, né? Não tenha também a preguiça ou medir o valor do profissional que você vai buscar para te mentorear. Às vezes, você escolhe um mais barato, mas são
quantos mais baratos você precisa fazer para realmente ali ter algo que vai mudar a sua vida. Então eu acredito que é muito sobre ser, sabe? Se eu pudesse, assim, deixar algo, não busque aquilo que passa. Não busque aquilo que é passageiro, busque realmente fazer o famoso arroz com feijão bem feito, olhar para os olhos de cada paciente que senta na tua cadeira, porque é humano. Muitas vezes eles estão ali juntando, né, cada salário, cada dinheiro para realmente cuidar de si. E olhe para isso. Olhe para isso. Eu acredito que é uma das maiores mensagens, porque foi o maior ensinamento que eu carreguei, vou carregar comigo, foi o que realmente me trouxe resiliência. Porque, Carol, no dia da dificuldade, é o porquê que nos mantém de pé. Sim. A conta bancária, o sucesso, isso daí passa. Mas o porquê fazemos o que fazemos é o que nos mantém de pé. Sim, verdade. Eu ia falar para que você dissesse algo para as pacientes, mas no ensinar alguém já está claro quem você é e por que as pacientes, né, merecem, devem te buscar. Então, como isso ficou claro, onde te encontrar hoje, a gente vai deixar aqui na descrição do programa, tanto no YouTube quanto nos cortes do Instagram, né? Todo o onde te encontrar, mas fisicamente hoje em Brasília, como é que a gente te encontra? Lá na clínica é só você? Tem mais profissionais? Como é que está funcionando? Em Unai, nós temos a sede, né, da BM Clinic. Eu atendo em Unai 2 vezes ao mês e dependendo da agenda até mais. Então eu vou de 15 em 15 dias. Nas redes sociais nós temos tanto o contato de Brasília quanto o contato de Unai. Eu estou atendendo temporariamente em Águas Claras, né? Mas é aquela questão, a nossa agenda ela é uma agenda de Deus. Nós acabamos de entregar a BM Clinic daqui de Brasília. Então estamos esperando os próximos comandos, porque isso é dependência, né? Claro. Estamos esperando os próximos comandos. Em breve teremos uma nova agenda que eu irei abrir em uma outra cidade. Então, para você que não me segue, te recomendo seguir. E a Joyce ou a Renata, né, nossa equipe do comercial, estará lá para responder, tirar todas as dúvidas. Não tenha receio em perguntar, não tenha receio em marcar a sua consulta. Não é desrespeito, pelo contrário, é realmente uma medida de que você se preocupa com o bem mais precioso, que é você. Bru, você falou tanto na consulta, é uma pergunta que eu, inclusive, faço aqui, porque se o consultório é aberto, quanto é que está a consulta com a Bruna hoje? Hoje nós temos o investimento de R$300 da consulta. Se esse procedimento ele for realizado no mesmo dia, nós descontamos esse valor, mas se ele for realizado em um outro dia, esse fica o valor da consulta. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Então, corre. Podemos né? ter uma alteração. Em Unai, se eu não me engano, é 200 e aqui em Brasília é 300, mas vai ser o mesmo valor. Nós já tínhamos conversado sobre isso. Tem outras profissionais que também atendem? Sim, na clínica, nós temos porque a parte da equipe da BM, né? Tanto aqui em Brasília quanto em Unai. Eu tenho 2 profissionais que são profissionais que eu confio muito, que já estão comigo, né, dentro de consultório, que já me acompanharam, que fizeram curso comigo, que quando o paciente, por exemplo, não encontra um horário comigo, ou por uma questão de investimento mesmo, prefere fazer com a equipe, nós temos 2 profissionais, tanto aqui em Brasília quanto em Unai. Formadas por você? Sim. Todas fizeram curso comigo. Eu não colocaria se não passasse e não tivesse comido pelo menos 1/2 quilo de sal juntas, né? Isso é importante. Muito. Tem alguma coisa que você quer que atualmente está acontecendo, ou palestra, ou curso, algo que você quer deixar para quem tem interesse nesse momento, ou palestra, ou livro, ou curso? Então, a parte de livros é interessante, né? Você está no nosso grupo. Nós criamos recentemente um grupo chamado Uma Jornada, né? A Jornada da Entrega, onde são 30 dias de devocional para mulheres. Independente de procedimentos, independente, não é sobre isso, é sobre a questão espiritual mesmo para mulheres e vai se tornar um livro. Já estou profetizando Amém. E declarando, vai se tornar um livro em breve. Então, nós temos esse grupo para mulheres. No meu Instagram eu falo muito, né, sobre Deus, versículos, temos aí vários projetos futuros para essa área. Trabalho com adolescentes, então se você é mãe,
e o seu adolescente está precisando de um puxão de orelha, eu sou muito boa nisso, inclusive. Além da igreja, fora da igreja também? Eu Ou trabalho só com lá? adolescente na igreja. Ok. Aí nós temos planos futuros para esses adolescentes fora também. Mas isso daí a gente deixa para um outro podcast. Vai ter que ter assim uns 4 ou 5. Tem a parte das mentorias, né? Uhum. Cursos e mentorias, tanto na parte técnica quanto na parte de mentalidade, posicionamento, branding. Também trabalho nessa parte. E a parte de procedimentos, que eu acredito que já ficou explícito. Bastante. Até foi Na demais. verdade, a gente fez quase um curso aqui hoje. Foi. Quero te agradecer. Foi muito gostoso, melhor ainda do que eu esperava. E teve uma fala no que você disse para as pessoas que querem estudar com você, entrar no mercado da estética, né? Sobre o quanto cada paciente leva, né? E pode ter certeza que em cada lugar que você passa e onde, né, esse podcast for ouvido, levamos muito de você, né? A gente sempre deixa algo e sempre leva algo. E eu espero que você continue deixando coisas boas. Foi isso que você deixou desde a primeira vez. Eu comecei falando isso, eu vou finalizar. Eu me lembro a cor da roupa. E as pessoas se conectam por coração, por oração, por histórias. E eu fico muito feliz de ter te ouvido. Foi muito gostoso. Ampliou ainda mais a minha admiração e que Deus continue alargando as portas para que você passe por elas e que tenham muitas dessas meninas, dessas mulheres, dessas pessoas prósperas para atuar com responsabilidade, para se fortalecer, para crescer, para prosperar, para ter famílias, porque eu tenho entendido e tenho visto que é justamente esse o ponto que você quer levar as pessoas, esses adolescentes, que possam realmente sonhar em estar bem, em ter uma vida com bem-estar, com tranquilidade, realizando sonhos e que você realize todos os seus. Obrigada. Eu que agradeço. De verdade. Quero te agradecer, né, pelo convite, de poder falar, né, da minha verdade. Às vezes nós, como profissionais, vivemos ali dentro do nosso consultório, né, 4 portas, e é um mito, né, que a consulta ela é só sobre procedimento. E vai muito além disso. Então, quero te parabenizar, né, também por essa oportunidade que você está nos concedendo como profissionais para que nós possamos falar a nossa verdade. A própria palavra nos diz que a verdade, ela liberta, né? Então, eu quero te agradecer. Quero agradecer também você que nos ouviu até aqui. Foi muito importante e que realmente a gente possa continuar, né, fazendo aquilo que fomos chamadas para fazer. Sim, e quero franquear também as alunas que já foram formadas por você. Eu falo que tem que ter coragem para sentar aqui na cadeira do consultório aberto, porque é muito importante que você tenha a sua vida real, responsável, e que o que nós comunicamos grita tão alto que sai pelos olhos muitas vezes quando estamos em silêncio. É isso que eu vejo em você e que outros profissionais que venham através de você para também estar nesse nosso super mailing que vai crescer se esse for o projeto de Deus, porque é importante entender que há um ser humano ali dentro, né, sem o jaleco, e que é esse ser humano que vai realizar o seu procedimento do seu filho. Então, que a gente consiga realmente tirar esse jaleco aqui dentro do consultório aberto. Seja bem-vinda quantas vezes desejar a esse consultório e que essas mulheres que se interessarem por estar com você... Você falou no início da nossa entrevista, mulheres e homens. Você também é... Sim. É porque os homens, eles são mais reservados, eles não gostam de exposição, mas nós atendemos tanto o público masculino quanto o público feminino. Então, pronto. Mais uma informação, prometo ser a última. Obrigada. Eu que agradeço. De Que o verdade. Senhor continue prosperando e fazendo infinitamente mais daquilo que você pensou, planejou ou sentiu no seu coração. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Amém. Bru. Obrigada. Imagina.